A Shalom do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero compartilhar com os irmãos essa feita algo que parece que nós sabemos, parece que nós entendemos, mas curiosamente a gente vai percebendo que as coisas não se dão, não é, com simplicidade como a Santa Bíblia nos orienta. Eu tenho visto muita gente com desejo de ensinar, mas você só poderá ensinar quando de fato você sabe ou você tem alguma experiência naquilo a que você se propõe. Então, o que eu quero falar hoje é sobre algo que, ao mesmo tempo, é muito simples e também bastante complexo. Irmãos, foi desenvolvido nos últimos anos, e eu já gravei sobre isso, a ideia, não é, de batalhas espirituais, nas quais o povo de Deus foi ensinado que eles deveriam ficar orando contra o inimigo, dando nome, citando. E eles foram buscar orientações até nas trevas. Tem uma certa pregadora que ela chegou a orientar pessoas a decorarem 70 nomes de demônios da Goétia para poder ter autoridade sobre eles. Em outras palavras, bobagem, mentira, trevas, não tem nada. Porque o Evangelho é simples. E eu quero me ater ao fato de que o Evangelho foi dirigido a toda a gente, a todo o povo. Não foi dirigido a pessoas que aparentemente são mais cultas ou mais inteligentes, mas é dirigido sim a todo o que crê. Então, qual é a condição básica para se entender o reino de Deus? É crer nele, é crer no Criador e no seu glorioso Filho, a quem ele enviou para nos resgatar por seu sacrifício sobre o lenho no Monte Caveira. Muito bem. Irmãos, existem textos bíblicos que são bastante diretos. E eu quero citar três deles, pelo menos. Quando o apóstolo Tiago, sabemos que esse Tiago é um irmão carnal do Salvador, porque o primeiro Tiago, que era irmão de Pedro, foi morto naqueles dias em Jerusalém, e esse Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal, e juntamente com Judas, que era outro irmão carnal do Salvador, se tornaram os líderes, não é, da igreja de Jerusalém ou da igreja da Judéia. Então todos reportavam-se a eles para alguma orientação, alguma deliberação, tendo-os como referência. Primeiro viveram a vida toda do lado de Jesus, de Yahshua, e viram todos os milagres e tiveram também a oportunidade de duvidarem. E após então isso, constatarem que Yahshua era de fato aquilo que ele dizia ser, aquilo que ele diz ser e que é de fato o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho do Deus único, o Salvador, o Mashiach, que veio para Israel, que não voltará mais como Mashiach, porque ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito bem, o Tiago, irmão de Jesus, falou uma coisa assim, que nós deveríamos resistir ao diabo e que esse diabo fugiria de nós. Não é? O resistir não está dizendo aqui a forma pela qual, mas a palavra resistir é compreendida por todos nós, é compreensível, a gente pode estabelecer alguns conceitos, ou pelo menos alguma metodologia de resistência. Mas, por certo, uma delas não é a oração. Porque a Bíblia vai nos orientar que nós devemos resistir firmes na fé e não na oração. Então, para que eu tenha fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu recebo a palavra, a fé, ela se estabelece, ela se fortalece, ela se solidifica, ela aumenta, porque você sabe que fé gasta.
não é? A fé você usa e ela gasta. E você tem que encher-se mais da palavra de Deus para que esta fé fique o tempo todo na ativa. Muito bem, uma vez feito isso, é com esta fé que eu vou resistir a este adversário. O termo bíblico, o diabo, quer dizer inimigo, adversário, refere-se diretamente, no caso, a Satanás, não é? Ao inimigo das nossas almas. Então, o que o apóstolo Tiago está dizendo? Que se eu resisti-lo, ele fugirá. Ele não está dizendo aqui resistir a demônios e eles fugirão de vós. Não, ele falou ao inimigo diretamente. Bem, não quer dizer que você vai ter qualquer contato direto com o próprio Lúcifer, porque ele não está neste mundo, ele foi expulso daqui. Ele voltará quando a igreja subir no arrebatamento, então ele virá e fará o que terá que fazer segundo a vontade de Deus. Mas quando você se depara com qualquer manifestação de resistência, de oposição, de agressão, com relação à luz do Evangelho, com relação à tua fé em Cristo, aí está manifestado Lúcifer. É ele. Não ele propriamente em espírito, mas o que ele é. E como é que ele faz isso? Através dos seus agentes, os demônios, que por sua vez usam pessoas, usam situações, usam envolvimentos, usam muitas estratégias, não é? Usa até os próprios animais, usa a própria criação, e usa uma série de recursos, não é? Para oprimir, para impedir, para intimidar, para matar, para roubar e para destruir. Então, o apóstolo Tiago diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Querido irmão, ou isso é verdade ou é mentira. Agora, se você confessa ser crente em Cristo, você tem que partir do fato de que isso é mesmo verdade. Aqui não há nenhuma possibilidade de reflexão, ou de conjectura, ou de ponderação, tendo em vista a possibilidade de que isso não seja literal. Não, isso é exatamente o que a Bíblia diz que é. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para resistir o diabo, é necessário eu ter algumas condições. Por exemplo, um cidadão no Brasil hoje, eu acabei de assistir que o Congresso impediu a lei que autoriza as armas, não é? Para o povo brasileiro. Mas, curiosamente, eles têm armas, eles têm seguranças armadas, eles não querem que nós, o povo, tenhamos proteção, eles querem para eles, não é? É uma corja infernal. Eu quero falar, inclusive, sobre essa realidade infernal que atua e que nós brasileiros ficamos perguntando: por que eles fazem isso? Por que eles reagem assim? Por que eles trabalham em função do mal? Não é a pergunta que está no coração do povo? Pois isso tem uma resposta. Muito bem, então o apóstolo Tiago diz exatamente isso: resistir o diabo, ele fugirá de vós. É baseado, inclusive, nisso que eu digo que é impossível que o anticristo esteja aqui na Terra, com a igreja também presente. Porque ou a igreja foi derrotada, ou o Espírito Santo deixou a igreja, o que é impossível, porque a promessa é que ele estaria conosco até o fim. E então, como será explicado o fato de que a igreja, estando aqui, não terá poder sobre Satanás? Quando eu estou dizendo a você, lá está no Tiago 4,7, que nós temos essa autoridade, nós temos esse poder. Isso é uma declaração simples. Muito bem. Então, durante um tempo, a gente foi ensinado a fazer coisas estranhíssimas. Por exemplo, eu me lembro de um grupo de pessoas que dizia assim: agora vamos colocar Satanás debaixo dos pés. A Bíblia diz que é Deus que o fará. Em breve Deus, não é,
aniquilará, calçará debaixo dos vossos pés a Satanás. É Deus que fará isso e não eu e você. Então veja, nós não podemos ficar aquém daquilo que a Bíblia diz, mas também não podemos ir além daquilo que a Bíblia diz. Então ficava assim a reunião. Você, demônio fulano de tal, debaixo dos nossos pés. Uma coisa ridícula, uma coisa sem inteligência, uma coisa tola, algo sem fé, algo sem verdade, sem luz. E ficava aquele monte de gente gritando e falando, e como se não bastasse, em uma determinada hora, o líder dizia assim: agora vamos orar em línguas. E ficava todo mundo falando aquelas línguas para vencer o diabo. Não é? Quer dizer, tudo errado, tudo errado. A Bíblia diz que foi Jesus que fez isso, Jesus que venceu, Jesus que o expôs publicamente, Jesus que triunfou sobre ele, Jesus que o aniquilou, Jesus que o expulsou e Jesus que deu dom aos homens, deu dons aos homens. Então, vamos partir disso. Simples, muito simples. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vamos ao segundo passo, o segundo texto bíblico que se encontra em Marcos 16, 17, 18, que diz assim, que nós deveríamos, indo, né, ou ir, curar os enfermos, expulsar os demônios, não é? Isso não é uma sugestão, não é uma opção. Isso foi um mandamento. Alguns chamam da grande comissão. Ora, quando o Altíssimo deliberou autoridade, concedeu autoridade ao seu Filho, e ele diz: todo poder me é dado nos céus, na terra e debaixo da terra, isto é, aonde dizem ser o inferno, quem tem autoridade é o nosso Salvador. Esse Salvador que venceu, falou: olha, em meu nome, quer dizer, o mérito é meu, você vai usar a autoridade minha. Eu me lembro de um pastor amigo, ele veio pregar na nossa congregação, e ele veio do interior de São Paulo de ônibus. Ele falou que chamou a atenção dele um caso curioso. Ele estava contemplando os carros na rodovia, e ele falou que tinha aquele treminhão, aquele caminhão que tem várias rodas, carregado com dezenas e dezenas de toneladas de cana, lá não sei o quê, e lá vinha aquele caminhão enorme, enorme, nada poderia detê-lo, ele vinha numa descida, e no final da descida, um posto rodoviário. E um guardinha não no sentido pejorativo, mas um guardinha no sentido de ser irrisório, impotente, incapaz de impedir que aquele caminhão parasse. Ele vai na pista e ele levanta a mão e faz assim, não é? E aponta com a outra mão, dizendo para o caminhão encostar. E aquele caminhoneiro, dizia o irmão, começou a frear aquele caminhão super pesado, tititi, e preocupação, e até que o caminhão consegue diminuir bastante a velocidade e ele então encostar ali no acostamento. E naquilo ele pensou: puxa, esse caminhão passaria facilmente por cima deste guarda, não é? Rodoviário, dessa polícia rodoviária militar, federal, perdão. Mas ele entendeu uma coisa e falou assim: quem segurou o caminhão não foi o guardinha. Guardinha, volto a dizer, não sentido pejorativo, nem no sentido de potência, né? Do caminhão e a pessoa humana. Então, ele podia passar por cima daquele policial. Mas o que fez com que aquele caminhoneiro tirasse toda a tração do caminhão e se esforçasse e tal? Porque ele dizia: eu entendi que não era a pessoa da polícia, mas era aquela farda que ele usava, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Em outras palavras, quando aquele policial rodoviário levantou a mão, não era o policial levantou a mão, era o Estado brasileiro. Se esse caminhão passasse por cima daquele guarda, ele teria toda a Polícia Federal atrás dele. Em outras palavras, quando você, salvo em Cristo, expulsa demônios,
Não é você que é o objeto da autoridade, embora você a tenha, embora é legal, é de direito você usar. Mas não é porque você diz, é porque existe atrás deste comando não um anjo, dois anjos, não. O reino de Deus, o próprio Deus, que vela por sua própria palavra para fazê-la cumprir. Então, quando você vai expulsar um espírito maligno, não é? Ou quando você vai resistir a um demônio, você não deve olhar para você, você deve saber que é na autoridade do nome que te mandou fazê-lo. E este nome é Jesus. Então, irmãos, existe nesse texto de Marcos algo interessante. Falou assim: expulsai os demônios. Mas não diz de onde. Não diz de onde. Diz como. Ele falou em meu nome. Então, a maneira, a fórmula de expulsar nós sabemos. É em nome de Yahshua, ou do Salvador Jesus. Mas de onde não é declarado. Por quê? Porque a ideia que se tem é que os demônios possessam seres humanos só. Mas não é verdade. A Bíblia me diz que atrás dos ídolos tem demônio. Em outras palavras, uma imagem de escultura, isso quem diz é a Bíblia, atrás dela tem demônios. A Bíblia me diz que os demônios incorporam em animais, não é? Nós sabemos disso. A serpente foi incorporada por Satanás, os porcos foram incorporados por Satanás, e nós sabemos que Satanás usa até de recursos, não de poder, mas de conhecimento, para causar problemas. Então, por exemplo, você já viu numa rodovia uma pessoa sem sentido, sem a menor explicação, ela dirige o carro na contramão e bate com outro carro com uma família dentro, e você se pergunta: o que esse cara tinha na cabeça? Como é que ele conseguiu fazer isso? Olha, irmão, provavelmente atrás daquele acidente tem um demônio. Não, eu não estou falando para incrédulos, falando com crentes, pessoas que entendem que o mundo espiritual é real, existe, está aí. Então, doenças, não é, físicas, segundo a Bíblia, isso é segundo a Bíblia, eu não estou aqui, irmão, levando em consideração nenhum tipo de conceitos teológicos malignos, demoníacos, de incredulidade. Por exemplo, que diz que cura divina não é para hoje, não é? Não há nenhuma base bíblica para se dizer que não é para hoje. Ora, se os dons de Deus são sem arrependimento, como que eles podem dizer que esse dom que foi dado perdeu a sua validade ou que foi tirado do nosso meio? Não é? É uma aberração doutrinária. Mas eles defendem isso como se fosse a maior verdade, a maior lucidez. Por quê? Porque, eu vou dar um simples exemplo. Eu conheço um pastor que ele é incrédulo. Muito incrédulo. Eu acho que incrédulo até exageradamente. Não é? E ele veio de um movimento calvinista. E ele foi para o movimento pentecostal. E a mãe dele ficou doente. Isso o testemunho dele, não é meu. E ele começou a orar, mas a mãe dele não foi curada e morreu. Ele ficou muito decepcionado, muito magoado e passou a dizer o seguinte: não, isso não funciona, isso não existe, porque eu fui, eu busquei e não aconteceu. Não é? E então, claro, o que isso não pode ser ensinado. Então, a partir daí, o que eles dizem? Não, olha, cura divina, não existe cura divina. Não é? Essas coisas não acontecem mais. Eu ouvi um outro pastor, eu gosto daquele pastor, ele está, a última vez que eu vi, 2, 3 anos atrás, se não me engano, ele estava há 9 anos na mesma cidade e até então não tinha batizado uma pessoa. E ele estava bastante depressivo, porque ele perguntava por que Deus não confirmava o trabalho dele, o que estava acontecendo. Eu gostaria muito de dizer a ele, eu não falei porque ele combatia diariamente
o que ele chama de movimento pentecostal. Ele combatia o falar em línguas, de graça, nós estávamos em uma viagem, ele ia fazer uma reunião e começava a atacar as pessoas que creem em cura divina, que creem em milagres, que creem em falar em línguas, em revelação, em profecia. Eu deveria ter dito a ele, mas eu falei assim, ele vai ter que sofrer mais um pouco. Você não vai ter sucesso se você não fizer do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é esse, é milagre. Não existe igreja. A igreja é um milagre, a igreja é sobrenatural. Você vai convencer a quem de que aquilo é racional? Vou dar um exemplo. Você prega de uma pessoa que viveu há 2.000 anos atrás, que ninguém viu, que diz que morreu crucificado, que é horrível, é um sinal de derrota, mas que ressuscitou ao 3º dia e que voltará. Você crê nisso, mas não crê em milagre. Ora, é absurdo você dizer que crê em Jesus, que está vivo para sempre, e não crê que esse Jesus, que é o mesmo, que não muda, ele falou, eu sou o mesmo, que ele tinha prazer em curar as pessoas naqueles dias, não tem prazer. Aí diz assim, não, ele era só para provar que era verdade. Não, não era para isso que ele curava as pessoas. Não. Se ele quisesse provar, escrevia no céu, eu sou Yahshua, o Filho do Deus Altíssimo. Creiam em mim, ele poderia fazer N coisas. Ele curava porque ele se compadecia, está escrito, ele se movia de íntima compaixão pelo sofrimento humano. Quando ele viu a mulher viúva, a conhecida viúva de Naim, aquela mulher não tinha mais nada para se ater a essa vida. Ela perdera o marido e agora o filho, era vista como uma infeliz desgraçada. Ninguém pediu milagre para ele, ninguém pediu para que ele o curasse, ou para que ele ressuscitasse o menino. Ele se compadeceu daquilo. Ele é misericordioso e bom. Bem, voltando então. Nós, principalmente nós pentecostais, somos dedicados em expulsar demônios de pessoas, mas os demônios não estão só em pessoas. Então eu falei a princípio que eu diria alguma coisa sobre a política, não é? Há muitos crentes que falam assim, não, a igreja não se mistura com política. Claro que não, mas a igreja está no mundo e o mundo é regido por eles. E nós temos, de alguma maneira, lutar contra as obras das trevas. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como é que eu faço isso? A Bíblia me ensina que eu devo orar pelas autoridades, por aqueles que estão na liderança, em eminência e assim por diante, para que nós tenhamos vida sossegada. Não é para que eles sejam bem-sucedidos, não, é para que eles não nos perturbem. Mas, irmão, é uma perturbação você trabalhar 4, 5, 6 meses por ano da sua vida para manter essa corja. Isso é um estado de confisco, isso é roubo. E eles fazem isso com o maior cinismo, eles não querem sair de lá. São parasitas, são sanguessugas, são imundos. Não é? E com raríssimas exceções, raríssimas exceções. E eu incluo aí todo mundo, crente, o que for. Não é? Uma pessoa fala, eu sou pastor, e agora, ou você nunca foi pastor, ou você é pessoa um apóstata. Por quê? Porque se você foi chamado para servir a Deus como pastor, se você se dedica à política, você diga o que você quiser. O fato é que você está interessado em outras coisas. O ministério de pastor era um trampolim, era um alvo. Você chegou ali, então eu posso ir mais longe. E se deixar, você vai querer ser o presidente, vai querer ser qualquer coisa, porque o teu coração está cheio disso. E não adianta filosofar e dizer, porque isso é fato. Qualquer pessoa pode perceber isso. Como é que um servo de Deus deixa de ministrar as ovelhas para se envolver num antro? Porque é um antro, não é? Vou dar um exemplo. Nós não escolhemos, povo brasileiro, irmãos em Cristo, em quem nós vamos votar nem eleger. Nós temos que decidir naqueles que eles nos oferecem. Então, na próxima eleição, aparecerá um monte de gente aí que eles decidiram que serão. E diz assim, vote nesse ou naquele. Não é? Então, a minha recomendação, não é, seria, não vamos votar em ninguém.
Nenhum deles, ninguém. Ninguém, mas não vão nem na urna, vão ficar em casa. Ninguém saia de casa. Que eles se virem, que eles façam o que eles conseguirem fazer, não é? Mas, voltando, eu quero só expor isso daqui. Nós estávamos orando alguns anos atrás pelo Brasil. E foi uma época difícil e eu me sentia extremamente só. Hoje eu não estou tão só, graças a Deus. Eu me lembro quando houve a abertura e o movimento Direta Já, eu fui uma das pessoas que comecei a alertar aos crentes que nós não devíamos votar nas pessoas que tinham sido exiladas e pessoas que tinham a postura socialista, porque eles eram anticristo, eles eram anti-Deus, eles eram anti-liberdade, eles eram são anti tudo que é bom. Não é? E isso não é calúnia nem ofensa, é fato. A prova é que se você estiver em qualquer país comunista, você não tem direito nem de sair de lá. Quer dizer, você é um prisioneiro, quem manda em você são eles. Eles são crápulas da pior espécie, são os mais cancerosos seres que já habitou na face da Terra. São imundos ao extremo. Mas, curiosamente, tem um monte de pessoas religiosas, não é? De pastores, de padres, que apoiam, que são a favor, eles defendem, absurdo, eles defendem e dizem que nós, né, não, vocês são reacionários, conservadores, são contra. Hoje tem um movimento chamado Igreja Inclusiva, não é inclusiva, igreja, essa que envolve financeiramente as pessoas pobres e tal. Meu irmão em Cristo, eu estava orando pelo Brasil, porque sabia que viria tempos difíceis, como veio tempos difíceis, e se você não ver tempos difíceis que estamos vivendo, você não conhece Jesus, você não sabe nada. Quais são os tempos difíceis? Falta comida? Não, falta para muita gente. Falta casa? Não, falta para muita gente, mas não é isso. Os tempos difíceis são a sórdida treva que tomou conta da sociedade brasileira. Que coisa louca que aconteceu com a gente. Hoje nós estamos vendo a família ruindo, estamos vendo os valores morais sendo destruídos, estamos vendo uma inversão absoluta de valores, não é? A tal ponto que defende-se bandidos e não se fala de retidão, de justiça e assim por diante. Meu irmão em Cristo, a Bíblia diz assim, você expulse os demônios. Da onde? Eu quero agora trazer isso para a prática, mas dizer sobre o congresso. Nós estávamos orando e uma irmã teve uma visão. Ela via o congresso e ela via com que todos os parlamentares decidiam coisas legais, coisas boas, mas na hora que eles iam votar, de uma maneira curiosa, um grupo enorme de demônios que ficavam escondidos, alojados, saíam, entravam naquelas pessoas e elas votavam de maneira errada. E o que fazer? E eu comecei a me sentir impotente. Falei, então como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Nós temos que expulsá-los. É isso que tem que ser feito. Eu vou simplificar isso. Isso já aconteceu inúmeras vezes, eu não sei mais quantas vezes aconteceu, creia se você quiser. Ouça uma coisa, meu irmão. Nós somos autoridades sobre a terra. Nós já somos, nós não seremos, nós já somos. Todo poder me é dado nos céus, na terra e debaixo da terra, portanto, ide. Nós estamos comissionados, nós temos uma procuração, nós temos o direito de usar a autoridade e o poder a nós concedida por Deus. Então, eu moro nesta casa. E do lado da minha casa abre-se um lugar onde as pessoas vão invocar demônios. Eu vou dizer como funciona.
Eu não vou orar contra isso. Não, não vou orar contra isso. Eu vou dar ordens. Eu vou dizer assim: eu proíbo, na autoridade do nome do meu Salvador, que qualquer tipo de espírito imundo venha se estabelecer, ou venha operar, ou venha manipular, ou venha revelar-se neste lugar. Então imagine que do lado da tua casa existe um lugar como este. Se você crer nisso, esse lugar vai ser fechado. Pode ser grande e poderoso como for. Se você crer no Evangelho, ele será fechado. Só que tem uma coisa que você precisa entender. Já aconteceu muitas vezes. Uma das vezes, eu ordenei porque fazia muito barulho. Eles batiam muito tambores, fazia muito barulho. E eu falei, eu não permito isso, eu não aceito isso. E eu sozinho ordenei que acontecesse. E acreditei, porque é a palavra de Deus. E, curiosamente, continuou o barulho. E na semana seguinte, continuou o barulho. E depois continuou o barulho. Passou um mês, continuava o barulho. E aí eu pensei, bem, eu vou ter que fazer outra vez, porque, olha, não aconteceu nada. Quando eu fui dizer novamente, deliberar a ordem para que eles não se revelassem ali ou abaixassem ali, me veio a palavra de Deus dizendo o seguinte: você não falou, você não deu ordem, você não disse que crê. Na hora eu falei, sim, eu dei ordem e eu creio. Então por que você está querendo repetir? E eu pensei, porque não está acontecendo. Ele falou, o que não está acontecendo? Olha lá, ele falou, você está ouvindo tambores. Eles não estão abaixando. Eles estão lutando, eles estão invocando os demônios. Eles estão pedindo para que os demônios venham. Mas de onde você tirou a ideia que eles estão chegando? Esse é o problema, eles vão insistir. Eles vão pensar o seguinte, por quê? Alguns deles dirão em outros lugares, aliados a eles, perguntar por quê. E eles vão saber por que foi determinado a proibição de que isso acontecesse ali. Então, aconteceu há pouco tempo aqui perto de casa, estava isso e eu ordenei. E passou um mês, e passou 2 meses, e foi quando eu pensei isso. E eu pensei, bem, está resolvido o assunto, então vou esperar. E eles pararam, desistiram, fecharam. E não é o primeiro. Aqui na minha volta já são 5. 5 desses lugares que foram fechados. Um deles foi até curioso. A Vera. A Vera hoje, ela congrega nas Assembleias de Deus lá pro lado do Capão Redondo. A Vera era uma mãe de santo. E o guia, um dos guias dela, exigiu que ela fizesse alguma coisa que eu não vou dizer o que era, é coisa dela. E ela falou que não faria aquilo. E o guia falou, eu vou te matar se você não fizer. E de fato foi contra ela, e ela foi bater no hospital. Lá no hospital, alguém falou do amor de Cristo para ela, e falou para ela assim, olha, tem um irmão, um pastor que pode te ajudar lá perto de você. O nome dele é Horácio, procure-o. E eu estou em casa, o telefone toca, é essa senhora. A senhora pastor lá, sou eu sou Vera, assim, 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 contou o caso. O senhor poderia se encontrar comigo? Onde é? Me deu o endereço e eu fui. Ao chegar lá, era uma casa de demônios, com a bandeira branca enfiada de pau forte, água de abô. E ela me levou onde fazia o culto, onde as pessoas sentavam, ali estavam os altares, havia aqueles terafins enormes, né, que é aquelas pombagiras enormes, aqueles demônios, aquelas imagens enormes. E eu me sentei ali, ao lado dela, e perguntei a ela, ela me contou a situação, eu falei assim, só tem uma saída para a senhora, dona Vera, é Jesus, a senhora tem que entregar sua vida a Jesus, romper com esses demônios, e eles não têm direito nenhum. E ela, como é que eu faço isso? Eu orientei e orei por ela, oramos juntos, ela falou, acabou a oração, e isso aqui tudo, eu falei, o que tem isso aqui tudo? O que eu faço com isso? Eu falei, a senhora que construiu, a senhora que resolve. Bom, vamos desmanchar isso. Eu falei, pode. O senhor me ajuda? Eu falei, se a senhora quiser. Eu falei, então vamos. Eu comecei na hora. E honestamente, eu pensei que ia ser fácil. Estava eu e minha esposa,
Mas ela falou, ó, tem um ponto firmado no chão, tinha que quebrar o piso. Tem um ponto firmado na parede, tinha que quebrar a parede. Tinha uma Maria Montanha do tamanho maior que eu. Eu peguei uma marreta e dei uma marretada na face daquele ídolo e eu quase me machuquei, porque era tão dura, que a marreta bateu e voltou. Eu falei, bem, não vai ser tão simples. Telefonei para um pastor da nossa igreja, ele pegou a Kombi, pegou um grupo de jovens e nós passamos ali o dia inteiro e foram combis e combis carregadas e levamos para um outro terreno onde botamos fogo. Essa mulher se entregou a Cristo, foi batizada, nunca mais serviu a demônios. E naquela semana ela falou assim, e agora? Eu falei assim, olha, essa placa, né, tinha lá o nome do... Eu falei assim, se a senhora quiser, a gente pode abrir um grupo de estudo bíblico, um grupo familiar aqui. E naquela mesma semana eu arranquei a placa e coloquei a placa escrita assim, mudei, agora eu sou de Jesus, grupo familiar, número tal, não lembro qual era o número do grupo familiar. E eu fui ameaçado de morte pelos filhos da religião dela, porque quando chegaram no dia de bater os tambores, já não tinha mais nada e ela falou que era de Jesus. E eu fui jurado de morte. Mas depois de muito tempo, eu encontrei alguns deles, falou assim, você é o pastor Horácio, que fez assim, assim, assim. Eu falei, não, eu sou o pastor Horácio que pregou, quem fez assim, assim, é o meu Salvador e Senhor Jesus. Então, o que eu estou dizendo é que você pode expulsar demônios da atmosfera, você pode expulsar demônios de animais, pragas da plantação. Se você não crê nisso, mude de canal, vá para outro canto. Se você acha que a pregação é longa, não é para você. Isso não é para você, isso é para quem deseja, para quem quer crer. Então, quantas pessoas existem à sua volta que precisam de ajuda? Não é? Então você não pode pensar só em você, mas pensar nas pessoas que não têm esse conhecimento e que você pode ajudá-las. Não é? Então nós temos aqui a ordem de Jesus para nós expulsarmos demônios, e isso de qualquer lugar, de qualquer situação. Não é? Eu poderia contar aqui N casos, situações, mas eu não quero que a sua fé fique só firmada em testemunho, mas na palavra de Deus que fala isso. No livro do Evangelho de Lucas, é curioso que ele fala uma coisa assim. Jesus é quem fala, olha, vocês pegarão em serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Se você ler o texto, não está falando de escorpiões, aquele bichinho. Não está falando de cobras, está falando de toda a força do inimigo, do mal. Ele está se referindo a toda a estratégia demoníaca, a tipo de estratégia, a castas demoníacas, a operações das trevas. Nada vos fará dano algum. Querido irmão, ou você crê nisso, ou seja um calvinista convicto. E morra nessa incredulidade. Porque a Bíblia diz que nada nos fará dano algum. Ou você crê, ou você vai ponderar. Ou você crê no Evangelho, ou você vai ficar tentando tirar a verdade e a beleza da palavra do nosso Salvador. Por que, pastorato, você fala dos calvinistas? Porque são eles que estão, nesses últimos tempos, combatendo contra a verdade do Evangelho, atacando. Nós já temos os inimigos exteriores, e eles vêm dizendo, acusando, atacando e falando, quando não traz produto nenhum. E mesmo as suas reuniões são frias, geladas, nada acontece. Eles estabelecem um culto que não tem na Bíblia, não é? Eu fui convidado para pregar numa dessas igrejas, Deus, é verdade isso, várias vezes já estive lá. Eu não tenho nada contra os irmãos em Cristo, entenda, entenda. Eu não sou contra um irmão, querido irmão, que crê, que é de Jesus e que está numa igreja dessa. Eu estou dizendo da estrutura, da teologia diabólica. Não é de você. Eu acho que você deveria sacudir essa opressão que está sobre você e passar a crer. Não é? Você não é obrigado a ser escravo dessa coisa louca de adorar um cara chamado João Calvino, ou de adorar um Armínio, quem quer que seja, vamos adorar a Jesus. Então, eu cheguei lá e aí, primeiro o culto começou, eu fiquei no gabinete atrás junto com o pastor. E eu falei, mas irmão, o culto já começou? Não, temos que aguardar, nós entraremos depois. Eu falei, não entendi. Tudo bem, eu estou lá, estou submisso. Aí daqui a pouco, agora vamos.
estavam tocando o hino. Parece que o hino era a senha da entrada, e abriu a porta, nós saímos atrás assim do púlpito, e nos sentamos e tal. E ele assumiu a palavra e falou assim: façamos 1 minuto de oração silenciosa. E eu pensei, como é isso? E ficou aquele silêncio na igreja, absoluto. Eu pensei assim, quem é que pode dizer amém sobre o quê? Onde é que está a concordância nisso? Se não há concordância, cada um está orando alguma coisa, eu não precisava vir na igreja. Eu ficava em casa, eu orava em casa. Eu fiquei pensando, coisa sem nexo, sem sentido, morta. E depois, o culto era uma coisa gelada. Não, esteticamente perfeito, a música muito arrumadinha, as vozes tudo certinha, os tempos arrumadinho, mas não havia vida, não havia humanidade. A humanidade, o legal da humanidade é o erro, é o equívoco, é o olhar para o irmão, dizendo assim: ô irmão, me perdoe, eu errei. É isso que culto é coisa de gente, de gente humana, quer dizer, não perfeitos, não academicamente postados, não, de pessoas com problemas, de pessoas com dificuldade, de uma mulher que vai chorar por seu filho, por seu marido alcoólatra, de um pai que está chorando por sua esposa doente, por um jovem que está com dificuldade de arrumar emprego. E eles vão chorar onde? Vão chorar no culto, eles vão chorar ali aos pés do Salvador. E ali é o lugar de nós chorarmos, é o lugar de nós celebrarmos, de gritarmos, de pularmos, de dançarmos. Não, isso não convém. Isso não. Isso é bíblico. Então, é claro que esse grupo de pessoas não irá expulsar demônio porque eles não creem no Evangelho. Eles creem numa religião chamada protestante, mas o Evangelho não. E então o texto de Lucas diz assim: toda sorte, toda força, toda obra do inimigo, nada nos faria mal algum. O irmão, uma irmã chegou a mim e falou assim: pastor, eu tenho uma vizinha, ela é macumbeira, pastor. Eu falei: e daí? Então ela fez um bolo e foi levar lá na minha casa e me deu o bolo. Eu falei: que bom. Não, como que bom, pastor? Eu peguei o bolo e joguei no lixo. Eu falei: você cometeu um grave erro. Você desfez essa pessoa, você teve uma oportunidade nas mãos e não aproveitou. Ela falou: como? Eu falei: presta atenção. No campo hipotético, imaginemos que ela tenha feito o bolo para te enfeitiçar, que é o que você pensou. Você pegou o bolo. Digamos que ela se chamasse Dona Sebastiana. Ô, Dona Sebastiana, Deus te abençoe por este bolo. Senhor Deus, eu louvo o teu nome por este bolo. Te dou graças por ele. Eu comeria na frente dela. Mas está muito bom. Se ela tivesse feito feitiço, ela ia falar: ah, o crente comeu e agora ele vai ficar doente porque eu fiz um feitiço contra ele, só que eu ia ficar mais gordo, ia ficar mais sadio, e ela ia ficar com a pulga atrás da orelha. Só que agora tem um argumento. Qual é o argumento? Eu diria para o Senhor, na minha oração dizia: Senhor Deus, estamos com um problema, Senhor Deus. Imagina Deus perguntando assim: qual é, Horácio? Olha, a vizinha, a Dona Sebastiana, me deu um bolo. Imagina Deus perguntando: e daí? Falou assim: o senhor está com problema, Senhor Deus. O senhor falou assim que quem desse um copo de água fresca a um dos teus pequeninos não ficaria sem receber galardão. Não foi nem um copo que ela me deu, foi um bolo. O senhor vai ter que dar um galardão para ela. Agora, como é que tu vai dar um galardão para uma feiticeira, Deus? O senhor está com problema. Só tem uma saída. Essa feiticeira vai ter que conhecer Jesus, vai ter que ter um encontro real. Olha, eu estou disposto, estou às tuas ordens para ser o canal pelo qual ela vai conhecer o Evangelho. Então eu oro pela Dona Sebastiana, para que a Dona Sebastiana tenha um momento de lucidez, um momento de convicção de pecado, de percepção da verdade espiritual, para que o Evangelho entre no coração dela. Querido irmão, a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós, expulsai os demônios. E a Bíblia diz que toda sorte de malignidade que se levantar contra nós, nada nos fará dano algum. Aí vem a pessoa: então por que os crentes são mortos? Porque Deus quer. Se morre um crente na forca porque ele é crente, é porque Deus quer. Na Bíblia me ensina isso. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça, e olha que caíram muitos, não é? Sem que Deus saiba.
Se ele sabe e permite, porque essa é a vontade dele. Não quer dizer que a vontade dele é geral para todo crente morrer, mas que ele tem um grupo, sim, ele tem um grupo de pessoas que ele, de uma certa maneira, levou a ter esse testemunho para a glória dele, mas que serão ricamente galardoadas nos céus. Então, irmão, para resumir, expulse demônios. Expulse demônios, você ficaria curioso, mas é verdade. Eu já expulsei demônios de animais, já expulsei demônios de pessoas, já expulsei demônios da atmosfera, já expulsei, porque quando, alguns dias atrás mesmo, de repente estávamos no culto, uma ventania terrível, terrível, assustadora na hora da reunião, caiu sobre nossa congregação, e todo mundo, aquele barulho, e eu falei, em nome de Jesus eu te ordeno, para aí. Você vai chover quieta, vai chover como tem que ser. Você não vai vir trazer tormento aqui porque eu te proíbo. Falei, e começou a chover. Aí o irmão falou assim, oh, que maravilha. Todo crente deve fazer isso. Ah, mas você crê, pastor, aqueles furacões nos Estados Unidos? Se tiver um crente lá que entender isso e falar pro furacão, aqui você não passa, não passa. Resistir o mal, resistir o diabo. Ah, mas o furacão não é o diabo, ele é inimigo. Toda a sorte do inimigo. O furacão, ele só vem matar, roubar e destruir. O furacão não pode ser divino. O furacão não foi feito por Deus. O furacão é uma manifestação da rebelião da criação. Se você começar a entender essas coisas, você pode abençoar tua terra. A Bíblia diz, abençoar teu gado, abençoar a tua esposa, teus filhos. Então, irmão, expulsar demônios não é uma opção. Por exemplo, não, é melhor não mexer com os demônios. Isso foi um mandamento, não foi uma opção. Você só tem uma saída, expulse. Quanto mais você expulsar, mais eles fogem de você. Você não quer ter demônios perto, expulse sempre. Porque eles sabem, é bom não chegar perto daquele crente, que aquele crente é problema. E ele expulsa mesmo. Querido irmão, a Bíblia nos diz isso. Esses sinais seguirão aos que creem. Então é só aos que creem. Se você não crê, você foi para o seminário se matar lá, problema seu. Só aos que creem. Diz assim, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, que creem no nome dele, não é? Expulsarão demônios, curarão enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, falarão novas línguas, e não é língua humana, porque língua humana não fala em mistério, nem ela edifica a ninguém. O alemão não edifica ninguém, não é? Essas línguas são espirituais, sim. Falarão em línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. E, quando você entende isso e aceita isso com simplicidade, a tua vida é revolucionada e você passa a ser, de fato, um referencial do reino de Deus aqui na terra. As pessoas, os demônios, os anjos sabem disso. Teu nome será citado diuturnamente no reino do nosso Deus. A decisão é sua, querido irmão. Você tem tempo de servir a Deus e reinar junto com Cristo por exercitar-se nisso. Ou ser mais um religioso legalista, cheio de trique-trique, cheio de reclamações, cheio de ficar olhando os defeitos dos irmãos que estão cometendo erros. Deixa os irmãos cometerem erros, que Deus cuida dele. Cuida de você, vamos cuidar cada um de nós e vamos pregar o Evangelho, vamos levar vidas aos pés de Jesus, vamos curar os enfermos, vamos expulsar os demônios, vamos falar em novas línguas, vamos glorificar e anunciar que Jesus breve estabelecerá o seu reino, mas que antes disso ele arrebatará a igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente se vê na próxima. Amém, Jesus? Deus te abençoe.